A desaceleração da economia chinesa. Eu vou explicar como é que funciona essa questão de industrializar um país tal, porque tá voltando a discussão no Brasil de reindustrializar o Brasil, que nós precisamos reduzir tá com a língua presa, reindustrializar o Brasil, reduzir a pobreza e tudo mais. Só que o que ninguém conta é que os verdadeiros países ricos economicamente são os países agrícolas. Os países envolvidos já estão estagnados economicamente, então eles incentivam o consumo no país. Porque você incentivando o consumo, você dá a falsa sensação para a população do país que a qualidade de vida é boa, mas não é, tá certo? Aí, vou dar um exemplo. É aquele brasileiro que chega na Europa e fala: olha que barato, olha isso é barato, olha esse iPhone é barato, olha esse carro é barato, tal. Mas ele não entende outras coisas que tem por detrás. Por exemplo, a maioria dos imóveis na Europa são mais velhos. Você tem um custo na Europa com aquecimento, porque lá é frio. Você tem o sistema de aposentadoria totalmente diferente, quase entrando em colapso, porque a boa parte da população europeia está envelhecendo, a taxa demográfica está caindo exponencialmente. Você tem a questão da intolerância que existe no povo europeu por certas raças e tudo mais. Você tem inúmeros problemas na Europa, tá certo? Não é porque você nasceu aqui de uma família italiana, brasileira, filho de italiano, neto de italiano, taranã ou de alemão, que você vai chegar na Europa e você vai ser considerado. Não. Eles não vão te considerar, tá? Você pode dar toda a sua árvore genealógica, você pode ser um nobre português de 1000 anos que veio pro Brasil. Na Europa você só é um brasileiro. Aí, voltando à questão do foco do cerne do que eu ia falar, que eu perdi o foco era a respeito do quê? Economia. Ah, tá. A desaceleração da economia chinesa. É assim, ó. A China é, pegou empréstimos vultuosos para desenvolver o país com a taxa de juro praticamente zero. Então, o que os Estados Unidos faz? Ele sempre faz isso na história. Ele chega para você, fez isso com o Brasil também. Ele chega e fala assim, ó: nós queremos que você diminua a pobreza do seu país, melhore a qualidade de vida da população do seu país, tal, e nós vamos te dar empréstimos com a taxa de juros zero. Zero. Você vai ter um tempo limitado para pagar isso aí, vai ser taxa de juros zero. Aí todo o país olha aquilo e fala: é agora que eu vou desenvolver meu país. Aí que tá a brincadeira. Como é que funciona assim? O país vai lá e pede um crédito para construir uma siderurgia. Aí os Estados Unidos vai lá e dá o dinheiro. Toma aqui o dinheiro para você construir, taxa de juros zero. E aí a siderurgia começa a dar dinheiro, aí o país pega, começa a pagar essa dívida tal. Aí o país se empolga e fala: ah, agora nós queremos construir mais pontes. Aí vai lá nos Estados Unidos, me empresta dinheiro para construir mais pontes. Os Estados Unidos falam: toma, construa, taxa de juros zero, você vai me pagando quando der. E aí o país se empolga novamente, vai lá e fala: eu quero construir ferrovias. Os Estados Unidos vai lá e toma, construa ferrovias. Vai ser ótimo para você exportar a sua riqueza, tal, para mim comprar mais commodities, tal. Aí o governo não se contenta, pega e fala: agora eu quero uma indústria nacional, me dê crédito. Os Estados Unidos pega e dá. Toma. E aí vai aumentando coisas, sem juros, sem juros. Aí quando a dívida chega mais ou menos assim a US$ 1 bilhão e tal, e a economia desse país está muito atrelada com a economia americana, tal, você depende da compra dos Estados Unidos, dos produtos que você está fazendo, tal, porque você criou um novo mercado que não tinha demanda, então alguém tem que consumir isso. Os Estados Unidos consome ou obriga os seus parceiros econômicos a consumir aquilo, porque você está pagando a dívida dele. E aí você começa a entrar na engrenagem, tal, funciona maravilhoso, os letreiros na sua cidade, o consumo, tudo mais, a população tá feliz, começam a construir novas casas. Por exemplo, essas casas tipo dos anos 80, essa casa que eu moro com forro invernizado, tal, e assim por diante. Aí a população começa a ficar feliz com o governo, com tudo, com modus operantes, tal, mas o dinheiro começa a acabar. Então o dinheiro que você pegou do empréstimo começa a acabar. E aí tá todo mundo feliz no oba-oba, tal, olha, os políticos, tá todo mundo contente. Aí eles vão lá e falam assim:
Nós precisamos de outro empréstimo. Empresta para nós tanto. Empresto. Só que agora você vai ter que pagar uns juros. Ah, de tanto por cento. Ah, tanto por cento? Não é muito. Não, mas aí você vai ter que renegociar sua dívida comigo, sabe? Porque você tem uma dívida muito grande com a taxa de juros zero, então é meio perigoso para mim negociar isso com você. Então você vai ter que negociar isso comigo. Aí o país fala, tá, 0,01 não é muito, eu consigo. Aí o país vai lá e pega uma dívida, certo? Aí, o que os Estados Unidos faz? Ele gera uma crise do petróleo, invade um país, dá uma guerra. E aí, aquele país que pegou um dinheirinho emprestado, que era o dinheiro exato para tocar o país, vai gastar boa parte daquilo comprando petróleo, alguma coisa para dentro do país que vem de exportação. E aí a máquina tem que continuar girando, porque se ela não girar, o país vai quebrar. Aí o país vai pegar outro empréstimo e vai girando a máquina, pega outro empréstimo e vai girando, e os juros da dívida vai subindo. No montante daquela dívida, lembra a dívida do início, do começo que não tinha juros? No montante daquela dívida tal. Chega um momento que fica insustentável para o país. É a hora que o país quebra e entra em hiperinflação. Que é o que vai acontecer com a China. Mas não vai ser de uma hora para outra. Tem a transição, tal, porque o pessoal que investiu na China agora vai começar a tirar o fluxo de capital do país. E eles têm que ir tirando aos poucos, tal. Como é que tira isso em dinheiro? Não. Tira através de bens duráveis, entendeu? Então o cara vou dar um exemplo. A China tem dinheiro no Brasil, ela não vai catar esse dinheiro e tirar do Brasil, ela vai comprar commodities brasileira, milho, carne, sarana, botar num navio, pagar o frete do navio e levar. É a mesma coisa que esses investidores americanos, essas indústrias e tal. Eles vão pegar esses estoques de eletrônicos, de coisa e tal, para a China pagar parte da sua dívida, que isso é vantajoso para a China, é vantajoso para eles, bota em navios e vai tirando em mercadorias a sua dívida com a China. Depois a China fica com a dívida que ela contraiu para industrializar tudo aquilo e um monte de tecnologia ultrapassada, porque quando você muda a matriz energética e a produção de um país, você cria outra tecnologia disruptiva para que aquela fique inútil, porque senão o seu antigo parceiro torna-se seu rival, porque ele vai passar a vender aquela tecnologia mais barata, porque ele precisa se livrar da dívida o mais rápido possível, então ele vai inundar todos os outros mercados com aquele. Então se essa colher custava R$ 30 e o custo dela é 30 centavos, aquele país vai começar a vender ela por 60 centavos, porque ele só quer se livrar dela. E aí isso prejudica, então, aconteceu isso no Brasil como? O Brasil produzia Laserdisc, eu acredito que era no Ceará, era o maior produtor de DVD do planeta. Eu não tô falando um aparelho, eu tô falando Laserdisc. E aí surge o pendrive. E essa tecnologia tornou-se obsoleta. Entendeu? É assim que é o modus operandi. Aí todo mundo sai ganhando, porque a população passa a odiar o governo vigente, depois vem um governo socialista, depois vem uma nova constituição, igual aconteceu com o Brasil em 88, depois vem um crescimentinho econômico, depois uma estagnação econômica. Aí muitas vezes o crescimento econômico é simplesmente para pagar credores. Então o país começa a ganhar dinheiro com alguma commodity e bota a dívida para dentro com um juro altíssimo para ter independência, como o Brasil fez. É isso daí que vai acontecer com a China. A diferença é que a China é um partido centralizado, parece que tem 5 mil membros e tal. Então eles vão conseguir controlar isso melhor. Vai demorar uns 10 anos para vir a cacetada. É só isso que muda, entendeu? Então não vai, a China não vai, infelizmente, ser a superpotência global. Ela já percebeu isso, ela está investindo, ela investe há 30 anos no Brasil, tá? Esse negócio que o pessoal fica falando, a China está comprando tudo mentira. Todos os países europeus têm investimento no Brasil há muitos e muitos anos. Por isso que as eleições brasileiras são escolhidas com parcimônia. Você não pode escolher candidato no Brasil, é escolhido partido, porque todos esses países vão perder se acontecer alguma coisa com o Brasil. A última vez que isso aconteceu foi no período da queda da monarquia. E aí depois o Brasil teve que vender terras soberanas do país para arrecadar ouro para pagar essas dívidas. Mas e essas terras, onde é que tá? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, que os países tal foram derrotados, tal, o Brasil acabou pegando de volta essas terras como pagamento de coisa de dívida, de guerra, tal, e acabou recuperando o território praticamente inteiro novamente. Mas se o Brasil quiser se enriquecer mesmo, tornar-se um país rico, o que ele não quer, porque nós estamos num período meio que saindo do período medieval,
muito abaixo do medieval, porque o medieval é medievo, você tem uma vida mediana e a maioria da população não tem a vida mediana. Era só vender terra soberana, sabe? O Brasil começava a vender terra soberana para micronações, sei lá, por 200 anos, tal. Ia ter nobres, tal, mas receberem ouro, e aí ele conseguia tornar-se independente. Mas isso futuramente poderia desestabilizar o país da guerra, porque essas pessoas com muito dinheiro poderiam depois querer expandir seu território dentro do território brasileiro, e isso não ia dar muito certo, não é mesmo? Eu acredito que tenha sido de alguma valia o que eu falei aqui. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, alguma crítica, comente aí no canal. Ficarei muito contente de responder todos. Se você estiver gostando do conteúdo, se inscreva, deixe o like e indique para os amigos. Uma boa noite a todos. Até o próximo vídeo.